Olá pessoal, e no papo de hoje iremos aprender a fazer essa nécessaire masculina com alça de mão, nesse outro lado puxador, com o canal do zíper. Aqui você pode utilizar o vivo, eu não estou utilizando o vivo porque estou em falta, não é meu forte fazer peças arredondadas sem vivo, mas mesmo assim a gente vai. Quando você terminar de fazer a sua peça, pegue o martelo e vá batendo, que é para dar memória ao seu sintético, tá? Você pode utilizar aqui para estruturar o TNT ou EVA escolar, o material que você tem aí, certo? Se você for fazer em tecido, então uma vez tecido, manta e forro. E caso você queira que a sua peça fique mais durinha na questão do tecido, aí você vai fazer um sanduíche, feito fosse fazer um quilt ou um matelaçado, certo? Então você vai colocar embaixo um TNT, em cima a manta e em cima o tecido, certo? Aí faz o quilt ou metalacê para depois utilizar o forro, ok? Então a peça é essa. Você pode fazer na sua doméstica, sendo que com cuidado na questão da agulha, linha, né, calcador, dá para se fazer sim. Então eu vou deixar ela aqui de lado e vamos às medidas e o passo a passo, certo? Eu já deixei aqui um bocado de coisa adiantada. Pro puxador na lateral, caso você não queira colocar, você não coloca, tá? Aqui ele ficou no tamanho de 7 centímetros, tá? 7. E a questão da largura, você pode deixar 6, conforme você vai querer que fique a largura, certo? Você vai fazer conforme faz um viés. Aqui, vamos supor que aqui tem a sua largura que você quer fazer, tanto a questão desse seu puxadorzinho, quanto a questão da sua alça, né? Você vai dobrar o meio, aí vai ficar a marcação aqui o meio. Você vai virar pra dentro, você não vai colocar rente a marcação, tá? Porque se você colocar rente, quando você virar, vai ficar bem grosso aqui. Você deixa mais ou menos 2 milímetros, né? Faz a marcação aqui no meio, coloca, aí deixa um espaçozinho entre um e outro, para quando dobrar, né, ficar assim. Se você for fazer na doméstica e ver que vai ficar grosso dessa forma, aí se você for utilizar cola, você vai cortar mais estreito. Se você for fazer feito viés, tem que ser mais largo, né? E se você for fazer para ele ficar mais estreitinho devido à questão das camadas, você vai deixar ele mais estreito. Então vai fazer a marcação no meio, virar um para o lado, virar um para o outro, certo? E vai ficar dessa forma. Se fosse um viés, iríamos dobrar novamente, mas não é para ficar como viés, é para ficar dessa forma, tá? Bem juntinho. Coloca a cola de contato, deixa secar. Quando tiver pegando assim, aí anexa, né, tudo direitinho, bate com o martelo ou passa o rolo de abrir massas, e vai ficar dessa forma. Aí você vai passar uma costura perto de cada abertura dessa, para não correr o risco de futuramente, devido ao uso, abrir, certo? Então, dessa forma você vai fazer no seu puxador e na alça. E na alça você pode colocar um reforço na parte de dentro, que é devido ao peso, não correr o risco porque esse material, no caso aqui nesse sintético que eu estou utilizando, ele tem um pouco de elasticidade, certo? Então você coloca aqui um material para estabilizar e para dar um reforço. Existem fitas de reforço, né, fita dupla face para reforço, que são utilizadas em couro, mas aí você pode colocar fita de cetim, algum material que seja mais barato também, para não agregar tanto valor. Você pode colocar viés, né, aquele viés de gorgurão, e assim sucessivamente, certo? Então aqui ela ficou com altura de 7. E a alça, deixa eu só conferir aqui, de 27, certo? Tirantezinho, né, o puxador na lateral de 7, que é pra ficar pequenininho, mas aí você pode deixar maior, e a alça de 27. Então os dois tá pronto, vou reservar, que é pra no final que utiliza ele. Aqui na parte do corpo, eu cortei 2 vezes de 24 por 14, ok? Aqui, para fazer o arredondado, eu utilizei o cone de linha
de nylon 60. Você pode utilizar régua, tá? Ó, vai colocar, aqui não vai estar o canto quadrado, a quina, né? Você vai centralizar, vai fazer o arredondado mais laterais, né, do sintético e corta, certo? Aí você vai colocar o seu estruturador aqui na parte de baixo. Se for o TNT, pode deixar tamanho normal, mas se for um TNT 120 ou 150, você deixa um pouquinho menor, que é para não agregar tanta camada quando for costurar na sua doméstica, tá? Se for na industrial, não tem nenhum problema. E se for EVA, deixa também 1 centímetro menor ou 1,5 centímetros, dependendo da margem de costura que você vai fazer, tá? Então, deixa sempre menor. Aí, vai passar cola no EVA. Se for aquela spray, só precisa colocar de um lado, mas se for cola de contato, tem que colocar no seu EVA e no seu sintético. Deixou secar, coloca um no outro, deixando as margens, né? Que é para depois costurar. E aqui atrás já coloquei o forro também. Aí eu passei uma costura de segurança em toda a volta, aqui unindo o meu sintético, o meu estruturador e o meu forro, tá? Então eu passei uma costura tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Aqui na parte da frente eu já aproveitei e coloquei a etiqueta, você pode colocar conforme queira, tá? Todos já com a estrutura e o forro já passado, ok? Ó, aqui tanto aqui na questão do sintético, né? 14 por 24, isso. Aí o forro eu cortei um pouco maior, porque quando eu for costurar, não corre risco de sair do lugar e ficar troncho, ok? Então aqui os espelhos já estão prontos com o forro também. Aqui é o meu fole, certo? Sempre corto um pouquinho maior, porque é melhor sobrar do que faltar. E o meu fole, ele tem 35 por 10, tá? Meu fole 35 por 10, a altura é 10, ok? Que vai ser o fundo. Aqui eu já coloquei o meu EVA, tá vendo? Deixei um espaçozinho aqui. Se você quiser também, aqui você pode colocar um TNT, vai fazendo conforme queira, tá? E o meu forro também cortei do mesmo tamanho. Aqui para forro eu tô utilizando o blackout, né? Porque aqui o Bagum tá em falta, então eu tô utilizando o blackout. Esse blackout aqui, ele é mais fino, né, do que o Bagum. Aí ele tem esse lado branco e o lado cinza. Aí você faz a opção de colocar o que melhor combinar com a sua peça e utilize aí o forro que você tiver, né? Aqui eu vou utilizar o cinza, porque o meu material, ele é um cinza grafite, tá? Então eu coloquei aqui na parte do forro cinza. Então já passei as medidas aqui. E falta agora as medidas para o canal do zíper, certo? Aqui no canal do zíper, eu já fiz um lado, já deixei pronto. Coloquei o meu zíper, ó. Aqui o meu tecido principal, né, que é o meu sintético. Coloquei o TNT aqui, o TNT não, o EVA, sendo que eu deixei ele menor. Que é para quando eu costurar aqui, não costurar em cima e picotar o meu EVA, tá? Ele vai ficar um estruturador flutuante. O meu forro eu também cortei um pouquinho mais largo, né? Que é para me dar uma estabilidade. Para fazer aqui a questão do meu canal do zíper, eu também cortei ele um pouquinho maior. Eu cortei ele de 40 por 5, tá? Duas vezes de 40 por 5 no sintético. E no forro eu cortei duas vezes de 40 por 6, tá? Aí essa parte aqui já está pronta e vamos fazer nessa daqui. Aqui tá a parte, né? O meu canal do zíper. E eu vou vir aqui com o meu zíper, com a minha cremalheira. Essa parte mais grossinha aqui, ó, do zíper. Aqui é o avesso. E aqui é a parte direita, que é a parte mais grossinha que tem aqui, né? Aí que se chama cremalheira. Então, iremos colocar o nosso direito, com essa parte da cremalheira, com o direito do nosso material. E iremos passar uma costura aqui na borda, para segurança. Caso você tenha segurança e queira fazer, você já pode colocar, ó, o seu material. Coloca o seu zíper aqui
vem com clipes, coloca alguns clipes. Depois você vem com o seu forro, coloca aqui em cima, ó, e passa uma única segurança. O forro, ó, que ele ficou maior. Mas isso não influencia, vai ajudar. E você vai vir aqui e vai passar uma costura próxima à sua cremalheira, tá? Levanta o calcador, retrocesse no início e retrocesse no final e vai costurando. Passada a costura vai ficar dessa forma, tanto de um lado quanto do outro. Aí você vai virar, vai passar uma costura de pés ponto, né? Uma costura pra finalizar aqui e segurar o seu sintético com o seu forro. Aqui você vai colocar o seu EVA, certo? Aqui o EVA é menor, então você pode colocar uma fita dupla face, colocar ele ou apenas encaixar ele aqui e ir costurando na borda para não pegar em cima, certo? Meu EVA, fita e vou colocar ele no meu forro, tá? Lembrando que ele tem que ficar menor. Vou passar uma costura agora aqui e em toda a volta e finalizar aqui. Aí eu rebati, né, nas laterais, fiz a costura aqui, ó, de segurança, uma costura com um ponto aparente, né? Aproveitei e já coloquei os meus cursores, tá? Colocando preto aqui. Para colocar o cursor, deixei uma parte da cremalheira maior e a outra menor. Entrei pela parte maior, quando eu fui me aproximando da menor, eu entrei, tá? Fiz isso de um lado, fiz isso do outro e ficou dessa forma o nosso folhe. Verifica se tá tudo certinho aí, se tá correndo bem. E vai colocar o seu tirante, tá? Costurei aqui o meu tirante, meu puxador, vou vir aqui com o meu fole, meu direito, com o meu direito, tá? Vou colocar aqui. Aí eu vou vir com clips, que eu já vou prender tanto a parte principal quanto o forro. Ó, meu direito aqui do meu sintético com o meu direito do sintético fole, canal do zíper, direito com direito. Aí aqui, né, é o meu canal do zíper, o forro, tá? O direito aqui do meu forro com o direito do meu forro do fole, certo? Direito com direito, ó. Cinza com cinza. Vou colocando e colocando clips aqui para segurar, certo? E agora eu vou passar uma costura aqui, que vai prender o meu canal do zíper, o meu fole e o meu tirante, tá? E vai ficar dessa forma. Aqui é parte do meu avesso do forro e aqui o avesso do meu fole, certo? Então, eu vou virar aqui. Essa partezinha aqui eu queimo e posso deixar, ele não vai interferir em nada não, tá? E aqui eu vou passar uma costura. Se você tiver linha da mesma cor, você utiliza, tá? Eu não tenho cinza, então eu tô fazendo com preto. Vai ficar dessa forma. E agora iremos fazer o quê? Iremos conferir, tá? Você já aproveita aqui, ó, já faz os picos.
deu uns picos, ó. Aqui eu passei o isqueiro, que é pra queimar, né? Porque teve alguns lugares que eu fiz os picos e foi em cima da linha. Aí pronto. Então, só pra dar uma segurança, né? Vou vir agora com o meu fole. E vou clipando para ver se aonde é que eu tenho que costurar, se eu vou ter que cortar muito, né? É melhor perder um pouquinho de tempo aqui, ó, clipando, verificando. Ó, aqui onde começou e aqui o meu fole, né? Aqui no caso, nesse meu ele ficou passando, ó, um bocadinho, tá vendo? Então agora você vai medir aqui, tá? Pra ficar certinho. Você pode fazer essa medida de várias formas, né? Você pode colocar aqui, ó, é onde começa, né? Onde tem a costura. Coloca o seu fole aqui em cima e aí você vai acrescentar a margem de costura, né? Que no caso da industrial ela é meio centímetro, então eu colocaria aqui da minha margem, colocaria o fole em cima e dessa marcação aqui, ó, dessa costura, tá? Dela pra dentro eu colocaria 1 centímetro, tá? Que no caso será depois, né, que eu for costurar, aí eu vou costurar dessa costurinha aqui, ó, pra dentro meio centímetro. Aí eu vou pegar ela com ela, o canal do zíper com fole, meio centímetro de cada, vou juntar e passar a costura, que somando vai dar 1 centímetro, certo? Tá vendo? Eu fiz a marcação de um lado, fiz a marcação dele, então daqui pra cima foi meio centímetro, tá? Então vai ficar certinho. Aí o que agora eu vou fazer? Vou vir com o meu direito do meu forro, com o meu direito aqui do canal do zíper, direito com direito, e vou colocar aqui, tá? A caneta não lembra? Eu marquei de um lado, marquei do outro, dei um picozinho porque a caneta tá me embaçando por aqui. Aí eu vou colocar o meu direito com o meu direito aqui. De acordo com o meu pico, eu vou saber que tem que ficar aqui certinho, tá? Mas aí você pode cortar para não haver nenhum erro. Aí você vai deixar aqui, centraliza tudinho, vai passar uma costura próxima a essa, tá? Não passe em cima, que é para não picotar o seu material, tá? Então passe próximo a ela. Ou 2 milímetros para dentro ou 2 milímetros para fora, certo? Depois costurado, desviramos, aqui vai ficar o nosso forro, né? Tudo certinho aqui na parte de dentro. Colocamos clipes de um lado, do outro, e iremos passar uma costura. Uma costura aqui, né? Você já pode pegar daqui, ó. Passamos a costura nesse outro lado. Então, você já pode pegar, vem de um lado, costurando, aqui passar a costura e desce, para não tiver cortando linha, certo? Finalizado ficou dessa forma o nosso fole, nosso anel, né? Que é composto pelo nosso canal do zíper, pelo nosso fole. Ok? Fole, canal do zíper. Junto, forma um anel. Então, vamos marcar o nosso meio, juntar esse lado da costura com esse outro. Aí, para facilitar, você coloca um clipe de um lado, clips do outro, vai fazer a marcação, tá? O pico aqui, que é para depois encaixarmos aqui, ok? Eu já fiz os picos em tudinho, você vai colocar o seu anel pro seu lado, tá? Esse lado aqui, ó, que tá sem nada, vai ser o lado onde iremos colocar a nossa alça, certo? Então, você vai colocar pra sua frente e vai ser aqui no lado esquerdo, certo? A alça. Coloca pra sua frente o seu anel. E nessa parte que não vai ter aqui,
que vai ser o lado esquerdo, aí você vai colocar a alça. Então, coloca pra sua frente, e esse lado sem nada. Aí você vai vir com a parte da sua frente, tá? Que é o que tá com etiqueta, você marca aí direitinho. Que é pra colocar. Aí, vai ser direito com direito, tá? Vai virar, né? Ok? E vai colocar. Aí vai colocar nas marcações. Pico com pico e vai colocar o clips em toda a volta. Ó, clipei tudinho, vai ficar dessa forma, certo? Aí você vai fechar da maneira que você achar melhor, tá? Tem pessoas que colocam o espelho na parte de baixo, vai apertando, né, amassando o seu sintético e vai costurando em toda a volta. E você pode costurar dessa forma como fosse uma máquina de braço, porque se você tiver uma máquina de braço, o jeito que você vai encaixar na sua máquina é dessa forma. Vai costurando e vai rodando. Essa partezinha aqui, ó, é que vai entrar na sua máquina, certo? Se você for fazer dessa forma, vai colocar aqui na máquina, com a sua mão esquerda, vai aqui segurando e vai girando, tá? Pra fazer, ó, o contorno direitinho. Aí você vai costurar aqui da forma que achar melhor, tá? Ou dessa forma, aí você vai colocar essa partezinha aqui na máquina, tá? Pressiona aqui, vai costurando, certo? Aí você vai, se for costurar conforme é o modelo de máquina de braço, né? Que a máquina de braço é alta, aqui é a máquina de braço. Você vai encaixar o seu material na máquina de braço. Então, vai costurando, né? E essa partezinha aqui, ó, vai girando, certo? Aí você vê qual a forma que você prefere, né? No caso aqui, você trazendo esse jeito da máquina de braço para a máquina plana, você vai começar da parte de baixo, tá? Então, vai encaixar aqui e vai indo costurando em toda a volta. Aí, quando você for costurar, nas partes dos picos, você vai passar uma costura, tá? Que é pra ficar seguro em todas as partes dos picos, pra depois passar a costura em toda a volta, certo? Costurado vai ficar dessa forma. Verifique se tanto a parte do seu espelho quanto do seu anel tá batendo direitinho, né? Porque isso vai fazer com que o acabamento fique melhor. E aí você dá uma verificada na parte de dentro se tá tudo presinho. Evite estar desvirando, virando e desvirando para não quebrar o seu material, né? Para não machucar. Principalmente quando você tem estruturador, porque aí quebrou, vai ficar marcado, certo? E eu esqueci de que nessa partezinha aqui, ó, que não tem, nessa partezinha aqui, que não vai ter o seu tirante, tá? Aqui, ó, que não vai ter o seu tirante. Aí você vai colocar um lado da alça, tá? Então, a alça vai ficar assim, dessa forma, na parte de dentro. Que vai pegar aqui, ó, de um lado e aqui do outro, certo? Coloca logo aqui, ó. Você vê onde é que você vai querer sua alça. Não faça feito eu não, pra não esquecer, tá? E ela vai ficar assim na parte de dentro, ok? Vou descosturar aqui pra colocar ela, né? Aí aqui você, na parte aqui de dentro, né? Aí você vê se vai deixar rente onde é que você vai querer sua alça. Vou deixar minha alça dessa marcação aqui pra cima, ok? Certo? Aí aqui você já vem e coloca o seu viés. Pra o viés aqui que eu vou utilizar é o viés do próprio material aqui, tá? Eu cortei as faixinhas e aí eu vou encaixar aqui, ó, e vou passar a costura, certo? Em toda a volta. Coloquei o viés aqui, prendi, né, com meu clips para passar a costura em toda a volta, tá? Nessa costura aqui você deixa um pontinho maior. O lado que eu vou encaixar aqui na máquina, eu vou deixar o lado do meu viés menor do que o lado que vai ficar embaixo da máquina. No meu caso, eu tô fechando dessa forma, que é o costume que eu tenho de sempre fechar minhas peças dessa forma, tá? Então, essa partezinha aqui vai encaixar dentro da máquina. Então, essa parte aqui de dentro, ela vai ser menor do que esse meu lado do viés aqui,
que esse daqui vai ser o maior. O lado maior do viés vai ficar aqui pra baixo e eu vou encaixar. Aí você vai fazer conforme você tem costume. E nesses cantos aqui, por ser um viés de blackout, né, não tem elasticidade assim, então vai ficar engeado aqui, né, esse acúmulozinho de material. Então você faz uma preguinha só para um lado só, para não ficar feio, né? Sempre que você estiver costurando, coloca uma mão aqui na parte de baixo, principalmente nessa primeira parte, né, que é que vai estar livre, e a outra você vai... Com a direita, né, você vai ajeitando aqui para dar tudo certo. A esquerda sempre aqui na parte de dentro, tá? E se tiver ao vivo, vai ser melhor ainda para fechamento, ok? Não sou muito boa em fazer costura sem o vivo, não. Esses cantos arredondados não ficam muito legal, não. Aí você olha, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, para ficar bem ajeitadinho, tudo certinho. Aí eu optei por começar a costura aqui na parte do canal do zíper, porque quando desvirarmos vai ficar escondido e aqui não vai ficar nenhum nozinho aparente, né, onde foi que começou a nossa costura. Por isso eu optei para colocar aqui em cima, certo? E agora vamos fazer a mesma coisa com a outra parte do fole, tá? Como aqui não tem direito, não tem direção, mas se tiver alguma direção, verifique de ficar para cima, tá? Feito a questão aqui de dentro, ó, a minha etiqueta, tá pra cima. Se aqui também tivesse direção, aí tem que colocar pra cima, certo? Vou colocar aqui, ó, o meu direito pra aqui pra dentro do meu material. Vou clipar, passar a costura e passar o viés da mesma forma, ok? E aí, tchananã, vai estar pronta! Ó, desse lado aqui vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Mas aí, ó, você abre seu zíper, tá? Pra poder lhe ajudar. Aí você coloca a sua mão aqui na parte de dentro pra lhe auxiliar, tá? Escolhe qual lado que vai começar, o jeito que você achar melhor, se vai ser assim, com o espelho para baixo, ou vai ser assim, né, com o espelho de lado para começar aqui, o que ficar melhor para você, tá? Então aqui eu vou passar a costura em toda a volta, colocar o viés e desvirarmos a peça, certo? E assim ficou desvirada a peça. Você vai ajeitar todas as suas bordas, tá? Pega o martelinho, coloca assim, que é pra ir dando memória à sua peça, que é pra deixar ela com os cantinhos, né, todo bonitinho. Se quiser deixar mais larga, deixa. Você faz o espelho, aí depois que fizer o espelho, mede direitinho pra poder dividir entre o fole e o canal do zíper. E acrescenta as margens de costura. E assim ficou a nossa peça. Com tirante, a alcinha, né? Aí você vai, né, passando as bordas, ou apertar em toda a volta, ou com o martelinho bater, que é para dar memória ao sintético, tá? E ficar bonitinho toda a volta dela. E se você fizer com vivo, melhor ainda. Então, o importante é fazer. E assim ficou as nossas necessaire box com alça, ó. Se quiser deixar maior, você aí acrescenta a questão do fole. E se quiser deixar menor, ó, essa daqui ficou mais estreitinha, tá? Só é você aumentar a largura, ok? Se quiser fazer maior também. Então, é isso, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos fazer muitas foforinhas. O Dia dos Pais aí tá chegando, então também, ó, dá pra se fazer. E pra vender bem muito. Posta nessas redes sociais, porque quem não é visto não é lembrado. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigada por assistir até aqui o nosso vídeo. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve, deixa o comentário aí abaixo. Ficarei feliz em ter um feedback e assim responder também. Eu me siga nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Tassiana Lorena Atelier.
tá? Aí a gente fica olhando e fica esses olhares aí na tela de vocês. Deus abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor, que Ele continue a nos ajudar cada vez mais e mais. Cuide-se. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para quando houver novo vídeo de você possa ser notificado e vir aprender um pouquinho mais da costura criativa. Deixe seu comentário se foi útil para você. Espero poder contribuir de alguma forma com um pouquinho do pouco que eu sei no seu aprendizado, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, que Ele continue a nos ajudar cada vez mais e mais. Muitas boas vendas, cuide-se, se for sair, mantenha os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde e previna-se, né? Prevenir sempre é o melhor remédio. Faça muitas costuras, ocupe a mente, cuide do espiritual, do físico, do emocional e façam costuras, vendam, posts nos seus status, nos seus stories, né? Instagram, Face, grupos de venda e assim sucessivamente. Muitas boas vendas. Deus abençoe, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Façam e se quiser postar aí e me marcar, ficarei super feliz. Mas também façam, vendam muito com vários materiais, seja em sintético ou seja em tecido. O importante é fazer. Então, espero você no próximo vídeo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau, tchau, pessoal!